O Irã derruba um helicóptero americano sobre o Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos revidam enquanto Trump diz que a paz está próxima. Essa guerra está fadada a ser eterna, como um conflito sem fim, ou Trump tem um plano para tirar-nos do Oriente Médio de vez? Bem-vindo ao America Uncovered. Eu sou Chris Chappell. Não se esqueça de deixar um comentário com o emoji da bandeira americana. Isso mostra ao YouTube que temos engajamento. E já que você está aí embaixo, aproveite para se inscrever no canal. O YouTube costuma cancelar inscrições sem avisar os usuários. Então já se passaram mais de 100 dias desde o início da guerra, ação militar, seja lá o que for, dos Estados Unidos com o Irã. E parece que os Estados Unidos fizeram tudo o que podiam, exceto uma invasão terrestre. A marinha do Irã foi afundada, sua infraestrutura foi reduzida a escombros. Seus líderes viraram divertidos recortes de papelão. Na verdade, só há destino pior que a morte: passar a eternidade num desenho animado do Terry Gilliam. Então a guerra já devia estar acabando, certo? Trump disse que um acordo sairia em poucos dias. Ou seriam semanas? Calma lá. Na segunda-feira, o Irã derrubou um helicóptero Apache dos Estados Unidos que patrulhava o Estreito de Hormuz. Um barco-drone não tripulado resgatou com segurança os 2 pilotos do helicóptero abatido, marcando a primeira vez que o exército dos Estados Unidos usou um drone para resgates no mar. Sem surpresa, Trump afirmou no Truth Social que os Estados Unidos precisam responder a esse ataque. Então Trump decidiu revidar contra o Irã, com o CENTCOM lançando ataques de retaliação na terça-feira, chamando-os de uma resposta proporcional à agressão iraniana injustificada. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, respondeu, mas não assumiu responsabilidade pelo helicóptero abatido. Ele disse que forças estrangeiras próximas ao nosso território estão em risco constante devido a seus próprios erros humanos, acidentes de avião ou potencialmente por serem pegas em fogo cruzado. Entendi. Nos círculos de política externa, isso é conhecido como "eu vou até lá e se você for atingido, a culpa é sua". Mas aqui está algo interessante. Aquele helicóptero Apache que foi abatido estava na verdade protegendo navios comerciais no Estreito de Hormuz. Acontece que as Forças Armadas dos Estados Unidos vêm escoltando secretamente petroleiros transportando petróleo de aliados árabes para fora do estreito há semanas. Era segredo até Donald Trump anunciar no Truth Social. Esse é o petróleo que o Irã vem tentando manter como refém no estreito. E o Irã, obviamente, sabia dessa operação dos Estados Unidos, mas não conseguiu impedir. Eles só conseguiram, talvez acidentalmente, de propósito, atingir um helicóptero dos Estados Unidos. Enquanto isso, os Estados Unidos seguiram com novos ataques ao Irã na noite de quarta-feira. Isso ocorreu após o Irã retaliar bases militares dos Estados Unidos na região. Na quinta-feira, Trump anunciou que os Estados Unidos iriam atacar o Irã com muita força novamente esta noite. E sim, isso ainda é um cessar-fogo, tecnicamente, de alguma forma. Trump anunciou que os Estados Unidos vão tomar a ilha de Karg e controlar os mercados de petróleo e gás do Irã no futuro, como fizeram com a Venezuela. Trump já ameaçou antes a ilha de Karg, responsável por cerca de 90% das exportações de petróleo do Irã. Os Estados Unidos bombardearam instalações militares da ilha em março. A Casa Branca acreditava que conquistar a ilha de Karg levaria à falência da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã e poderia encerrar rapidamente a guerra. Mas também seria uma operação militar arriscada que exigiria muitas tropas em solo. Também na quinta-feira, o Irã ameaçou Elon Musk. E eles postaram isso no X. Realmente é o aplicativo para tudo. Em meio a tudo isso, as negociações continuam. Mais tarde, na quinta-feira, Trump anunciou o cancelamento dos ataques pesados desta noite. Ele afirma que as discussões chegaram à liderança iraniana e foram aprovadas. Isso faz parecer que um acordo vai ser assinado em breve. Então isso significa que a guerra realmente está prestes a acabar? Dessa vez é para valer, talvez? O incidente do Apache ilustra bem a situação. O ministro das Relações Exteriores do Irã provavelmente fala a verdade ao dizer que não se envolveu. Essa decisão foi tomada pela Guarda Revolucionária, que Rouhani não controla. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra e o Projeto de Ameaças Críticas, os negociadores políticos iranianos com os Estados Unidos não têm autonomia para definir as posições do Irã. Então, realmente não há um acordo a ser feito com o Irã, não porque os diplomatas não queiram, mas porque as pessoas armadas não respondem aos diplomatas.
Então, por que Trump parece tão otimista em encerrar essa guerra? Bem, porque os Estados Unidos já alcançaram o que pretendiam fazer. Isso pode preparar o caminho para os Estados Unidos saírem do Oriente Médio. A economia do Irã, seu exército, o exército de representantes que passou 4 décadas construindo, está tudo em ruínas. Seu programa nuclear está enterrado sob 90 metros de escombros. E há uma nova geração de líderes do Oriente Médio pronta para ficar de olho na região enquanto os Estados Unidos lidam com questões mais urgentes. O que aconteceria se os Estados Unidos assinassem um acordo de paz com o Irã e o país desistisse do programa nuclear? Os Estados Unidos poderiam realmente sair do Oriente Médio? Quem vai administrar o Oriente Médio sem os Estados Unidos? Bem, primeiro temos Ali Al-Zaidi, o novo primeiro-ministro do Iraque. Ele tem 40 anos, é banqueiro e o mais jovem primeiro-ministro da história do Iraque. Al-Zaidi é um tipo diferente de político iraquiano. Notavelmente, ele não está associado a milícias iraquianas e não parece interessado em ideologia. Na verdade, ele está interessado em estabilidade, investimento e em pôr fim aos grupos armados que têm atormentado o Iraque. Do ponto de vista americano, ele é o candidato ideal. É por isso que Trump basicamente forçou a nomeação de Al-Zaidi em primeiro lugar, ameaçando cortar a ajuda ao Iraque se o ex-primeiro-ministro pró-Irã, Nouri al-Maliki, assumisse o cargo. Com Al-Zaidi no cargo, ele irá em breve a Washington, a convite pessoal de Trump. Ele já ofereceu garantias de segurança para empresas petrolíferas dos Estados Unidos e vai compensar as empresas americanas por perdas causadas por ataques de milícias. Tudo isso enquanto seu governo inicia uma campanha de desarmamento com várias milícias poderosas entregando suas armas às autoridades. E Al-Zaidi não está sozinho. Você também tem Ahmed al-Sharaa, presidente da Síria e ex-jihadista. Eu sei que é o Oriente Médio, então apenas aceite. Al-Sharaa liderou a coalizão rebelde que derrubou Bashar al-Assad em dezembro de 2024, e então ele fez algo incomum para um revolucionário armado. Ele dissolveu seu próprio movimento, ordenou que todas as facções fossem integradas às instituições estatais e começou a construir um governo. Em troca, Trump suspendeu as sanções dos Estados Unidos contra a Síria e se encontrou com Al-Sharaa, que se tornou o primeiro presidente sírio a visitar a Casa Branca desde 1946. A Síria então se juntou à coalizão liderada pelos Estados Unidos contra o ISIS, o mesmo ISIS que agora considera Al-Sharaa um alvo prioritário e já tentou assassiná-lo várias vezes. Então é isso, o novo parceiro dos Estados Unidos na Síria é um ex-jihadista que está sendo caçado por jihadistas. Fazer o quê? Mas aqui está o ponto. Al-Sharaa é competente e joga conforme as regras. E ao contrário do Iraque, a Síria não tem um problema com o Irã porque as forças de Al-Sharaa eliminaram as antigas milícias apoiadas pelo Irã quando tomaram o poder. No fim das contas, esses dois não são idealistas. Eles não são democratas no sentido ocidental. Eles são oportunistas. E nesse contexto, isso é um elogio. Eles analisaram o cenário, decidiram que a legitimidade e o investimento americanos valem mais do que qualquer outro patrono pode oferecer atualmente, e estão agindo de acordo com isso. Isso é o máximo possível em uma região governada por verdadeiros crentes há 50 anos. Às vezes, competente e interessado em si mesmo é a melhor opção disponível. Então, qual que é o panorama completo? Bem, você tem o Iraque e a Síria sob o comando desses dois, reprimindo atores não estatais. Depois, há as monarquias do Golfo, como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, além de Egito e Jordânia. Eles são estáveis e não precisam de microgerenciamento. Alguns acordos de armas americanos já são suficientes. Israel, por sua vez, vai fazer o que Israel faz, com toda a condenação internacional que isso traz. Mas os Estados Unidos estão saindo do caminho. Trump já xingou o grandalhão pelas brigas constantes com o Líbano. O Irã está entre um estado falido e escombros fumegantes. Não é um plano de paz, e sim um congelamento. Organize a região para não explodir assim que você desviar o olhar e afaste-se. Como eu disse, os Estados Unidos têm coisas maiores com que se preocupar. Entre o Mar do Sul da China e o Estreito da Flórida, discutir o controle de um trecho de deserto soa quase antiquado. O Oriente Médio consumiu a política externa americana por 25 anos. Tivemos 2 guerras terrestres que custaram aos Estados Unidos trilhões de dólares e milhares de vidas americanas. Neste momento, a região está organizada tão bem quanto se poderia esperar. O Oriente Médio seguirá sendo o Oriente Médio. Com certeza haverá conflitos.
Mas pela primeira vez em 25 anos, isso pode ser problema de outra pessoa. Mas o que você acha? Os Estados Unidos vão realmente sair do Oriente Médio ou serão forçados a voltar? Comente abaixo, leia o máximo possível. Se quiser ajudar a manter vídeos como este, acesse americauncovered.tv e torne-se apoiador. Precisamos de toda a ajuda possível. Clique no botão ou veja o link abaixo. Sou Chris Chappell. Até a próxima!